Dentro da internet, inclusive teve um cara que comentou no meu perfil, onde eu estava falando do Carlos, o cara teve a coragem de escrever que Carlos Bolsonaro não é fenômeno coisa nenhuma porque ele ficou não sei quantos anos como vereador. O que ele fez na vida? Foi o retardado. O fenômeno de virada na internet, no âmbito político, chama-se Carlos Bolsonaro. Ele elegeu um presidente do Brasil. Porra, ele elegeu um presidente. Então assim, cala a boca, burro. Eu tenho dificuldades. Se alguém quiser criticar coisas reais de Carlos, Flávio, Eduardo e do próprio Jair Bolsonaro, cara, eu sou, assim, aberto. Eu não tenho problemas. Porque eu faço. Olá, seja bem-vindo ao Redação BR Jogo Político. Em 2018, o Brasil assistiu a uma das maiores viradas políticas de sua história. Um candidato sem tempo de TV, sem fundo eleitoral e atacado por toda a grande mídia, chegou à presidência. A pergunta que muitos ainda não conseguem responder é: como? A resposta, segundo a análise que vamos ver hoje, tem nome e sobrenome: Carlos Bolsonaro. Longe de ser apenas um filho do presidente, ele é apontado como o general invisível, o arquiteto da revolução digital que quebrou o monopólio da Globo e reescreveu as regras do jogo. O vídeo que vamos assistir na íntegra é uma defesa veemente do papel de Carlos, desmascarando aqueles que tentam diminuir sua importância. Preste atenção em 3 pontos cruciais. Primeiro, a quebra de paradigma. Como a estratégia digital de Carlos demoliu o poder que a mídia tradicional tinha de eleger e destruir políticos? Segundo, a fórmula Bolsonaro. Porque não se trata apenas de internet, mas de uma combinação de engajamento online com o trabalho de rua, de porta em porta. E terceiro, a crítica aos que não aprenderam. Porque tantos candidatos, mesmo com muito dinheiro, falham em replicar o sucesso enquanto insistem na mentira de que a internet não elege ninguém? Agora, sem cortes, vamos à análise que coloca Carlos Bolsonaro no centro da maior virada da política brasileira. E essa era a ferramenta de poder da Globo. Ela determinava quem era o político eleito. Para todos os cargos, não é só para os cargos majoritários. Tanto é que vários políticos são donos de TV no Brasil. Eles negam isso porque, por lei, não pode. Usa laranja, usa mulher, usa isso, usa aquilo. Eu acho que a nossa audiência sabe muito bem que a rádio tal pertence ao político tal, a TV local tal pertence ao senador, ao cara que foi governador, não sei o quê. Todos eles controlam os meios de comunicação. O advento da internet, inclusive teve um cara que comentou no meu perfil, onde eu estava falando do Carlos, o cara teve a coragem de escrever que Carlos Bolsonaro não é fenômeno coisa nenhuma porque ele ficou não sei quantos anos como vereador. O que ele fez na vida? Foi o retardado. O fenômeno de virada na internet, no âmbito político, chama-se Carlos Bolsonaro. Ele elegeu um presidente do Brasil. Porra, ele elegeu um presidente. Então assim, cala a boca, burro. Eu tenho dificuldades. Se alguém quiser criticar coisas reais de Carlos, Flávio, Eduardo e do próprio Jair Bolsonaro, cara, eu sou, assim, aberto. Eu não tenho problemas. Porque eu faço essas críticas a eles. Tanto é que tem gente que não gosta. Até hoje tem gente que fica puta comigo quando aquele não liga pra mim, Bolsonaro. Eu tava puto numa coisa que ele tava errando. Então assim, eu tenho a liberdade de conversar com qualquer pessoa que tenha críticas à família. Não tem problema nenhum. Agora, mentir são outros 500. Tá? Eles conseguiram, sobretudo Carlos, com a internet, entendendo como a internet funciona, sem usar de subterfúgios criminosos, usando de adesão, engajamento, propósito, voluntarismo, né? Galera voluntária ali, trabalhando, ajudando. O Carlos revolucionou o que era a política por meio da internet. E o mais incrível, hoje, sabe qual é o argumento da galera com relação ao uso da internet para se candidatar? A internet não elege ninguém. Internet não elege ninguém. Internet não elege ninguém. Eu preciso de fundo eleitoral. Eu preciso do cara do Centrão comigo. Eu preciso do fulano comigo. Senão eu não vou conseguir se candidatar. Claro, você não tem histórico, você não conversa com o seu público, você não sai às ruas, porque é óbvio que não era só a internet. Até a última campanha, o Eduardo Bolsonaro estava distribuindo panfleto em São Paulo. O Nicolas foi de casa em casa. Isso é de Minas. Né? Sabe? Quem não é de Minas não sabe o que eu tô falando. A galera de Minas sabe. O Nicolas ia de porta
porta. O Gaia, no Goiás, porta em porta, panfletinho, esquina e tal. Aí o que acontece? O pessoal não aprendeu a fazer a fórmula Bolsonaro, achou que o negócio era ou só a internet ou só fundo eleitoral. Quem tentou só a internet, Marçal, não conseguiu. Quando eu falo só a internet, a Marçal não foi na rua? Foi ovacionado? Foi. Mas há muitos outros critérios que eu não vou falar, mas nem fudendo, não vou falar aqui. Eu não vou ficar ensinando isso para canalhas. Há outros critérios que precisam ser observados, mas, em linhas gerais, o Marçal é o exemplo típico de que só a internet realmente não elege. E há o exemplo daqueles que, usando fundo eleitoral, mesmo de direita, não se elege. Outros acabam se elegendo, mesmo sem força, mesmo sem apoio. O meu ponto é, a internet virou um point of no return. A internet mudou a televisão, ela mudou a rádio. Isto não é apenas uma manobra política, é uma traição ao povo brasileiro. O fenômeno de virada na internet no âmbito político chama-se Carlos Bolsonaro. Forte, mas, segundo a análise, factual. O que acabamos de ver é a defesa de Carlos não como um mero filho do presidente, mas como um estrategista que entendeu, antes de todos, que a guerra havia mudado de campo. Ele percebeu que a batalha não era mais travada nos estúdios da Globo, mas nos celulares de milhões de brasileiros. A análise expõe a ignorância daqueles que, até hoje, tentam replicar a fórmula Bolsonaro e falham miseravelmente, seja por apostarem apenas na internet como Marçal ou por se renderem ao velho sistema do fundo eleitoral e do Centrão. Eles não entenderam que o sucesso de 2018 foi uma sinfonia, onde Carlos era o maestro de uma orquestra de voluntários engajados, tanto no digital quanto nas ruas. Para a Redação BR, a importância de Carlos Bolsonaro transcende a eleição de 2018. Ele representa o ponto de virada, o point of no return, que provou que um movimento popular, organizado e autêntico pode sim derrotar as máquinas mais poderosas do sistema. E é por isso que até hoje tentam tanto diminuir o seu feito. E para você, qual foi o verdadeiro peso de Carlos Bolsonaro na eleição de 2018? Ele é o gênio digital que a análise descreve ou sua importância é superestimada? Deixe sua opinião sobre o arquiteto da vitória nos comentários. Se você acredita que a política mudou para sempre graças à internet, deixe seu like, inscreva-se no Redação BR Jogo Político e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!